paz para a minha família, meu esposo, pastor Márcio Calheiros, meus filhos e a congregação ali em Tabuleiro do Pinto. Congregação a qual o Senhor tem confiado ao meu esposo para estar ali à frente. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 2, um texto muito conhecido, mas é o texto que o Senhor ministrava ao meu coração. De uma coisa eu tenho certeza: o cuidado de Deus, ele é real na minha e na tua vida. Glória a Deus. Eu estava ali conversando com Jeane e realmente o Senhor confirmou. E ela dizia: a raiva do inimigo é porque eu e você não paramos. Aleluia. Porque o desejo dele é para a minha e a tua história. Aleluia. Mas ele chegou atrasado na minha vida e na tua vida, porque foi Jesus que chegou primeiro. Aleluia. E nós estamos de pé na presença do Senhor. Capítulo 2, o versículo de número 1, vamos do 1 até o versículo 3, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi, capítulo 2 do Êxodo, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Amém? Queridos, essa palavra, ela vai nos falar acerca do nascimento de Moisés. Quem não conhece a história de Moisés, o seu nascimento, o grande referencial que Moisés ele foi, o ícone do Velho Testamento, aquele grande homem de Deus que foi levantado pelo Senhor. Mas nós sabemos que toda a história ela tem um contexto, porque na minha e na tua vida sempre tem um contexto. Para que nós pudéssemos chegar até aqui, houve uma história. E nós sabemos, igreja, que a promessa ela foi feita a Abraão. Lá no capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chamou a Abraão. E Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão, pela fé, ele obedeceu a ordem do Senhor. E ali ele vai, sem saber, aleluia, onde seria a sua habitação. Mas a Bíblia diz que ele foi. E no capítulo 15 do mesmo livro de Gênesis, o Senhor, ele fez uma promessa também para Abraão. E ele estendeu essa promessa. Porque na minha e na tua vida, a promessa de Deus, ela é, para nossa descendência. Deus não chamou somente você. Ele tem promessa para você e para toda a sua família. Glória a Deus. E na vida de Abraão foi assim. Deus disse: olha, Abraão, a tua descendência, ela vai herdar uma terra. A terra que emana leite e mel. Eu tenho essa terra para a tua descendência. Porque ninguém fica para sempre, né? Um dia nós vamos passar, irmã Jeane, mas a promessa de Deus, ela permanece de pé na minha descendência. E Abraão, ele teve de Deus essa revelação. Lá no capítulo 15, você pode ler quando chegar em casa, que o Senhor havia mostrado para Abraão que essa descendência que ele ia ter no futuro, ela iria passar por uma grande luta. Ela iria enfrentar uma grande prova, uma escravidão. Iria passar 400 anos como escravos. Olha só como Deus é na sua presciência. O Senhor, ele já sabe o que vai acontecer no meu e no teu futuro. Glória a Deus. Mas o meu e o teu futuro,
está nas mãos do Senhor para aqueles que obedecem a sua palavra. Então Deus já havia prometido para Abraão, e Deus ele determina até o tempo da prova. Aleluia. O Senhor ele sabe o tempo de iniciar e o tempo de terminar a prova na minha e na tua vida. Você crê que nessa tarde o Senhor está determinando o final da tua prova, da tua luta? Glória a Deus, porque ele sabe o dia de iniciar e o dia de terminar. E para Abraão não foi diferente, irmã Sandra. Deus determinava que haveria um tempo, aleluia. E a palavra do Senhor diz que, como Deus havia mostrado para Abraão, assim aconteceu. Porque quando Deus promete, Ele cumpre com a sua palavra, aleluia. E o tempo se passou, os anos se passaram, glória a Deus. E tudo foi acontecendo da maneira que Deus havia determinado. E a história conta lá no finalzinho do livro de Gênesis que a fome, ela chegou na terra e Deus precisou levantar um homem. Para quê? Para que livrasse o povo daquela grande fome. Quem foi? Este homem foi José. Aleluia, conhecido como José do Egito. E aquele homem foi governador de todo o Egito. Mas a história nos conta, igreja, que no capítulo 1 do livro do Êxodo, a história vai nos contar que José, ele também teve o seu tempo. Chegou o tempo da morte de José. Ele faleceu, mas ele antes, aleluia, ele levou Jacó lá para o Egito. Jacó era o seu pai. E Jacó, ele foi para o Egito por causa desta fome. E ali, com toda a sua família, 70 pessoas entraram da família de José no Egito. 70. Mas, aleluia, como Deus ele tem a bênção sobre o seu povo. Aquele povo lá no Egito, eles se multiplicaram. Porque a bênção, ela acompanha a nossa vida. Para onde você for, a bênção de Deus vai acompanhar aquele que é fiel na sua presença. E a história nos conta que ali aquele povo, ele mesmo no Egito, ele começou a crescer, começou a prosperar e começou a multiplicar. A história vai nos contar que aquele povo pequeno agora se multiplica, glória a Deus. E no versículo de número 8, a história diz que se levanta um novo faraó. Aí é que está o problema, porque este novo faraó, ele não conheceu quem era José. Esse novo faraó, ele não sabia do que havia acontecido há tempos atrás. Como José foi aquele vaso, aquele instrumento que Deus havia levantado para poder alimentar a nação do Egito, tão somente também os hebreus e toda a terra. Glória a Deus. E esse novo rei, ele queria apagar a história desse povo. Oh, aleluia. Porque é muito fácil quem chega aqui hoje e contemplar a nossa história, como nós estamos, tudo bonita, tudo feliz, contente, adorando a Deus. Mas ninguém sabe aquilo que nós enfrentamos para chegar até aqui. Glória a Deus. E muitas vezes quem chega quer apagar a nossa história, quer apagar aquilo que a gente já fez. Aleluia. Precisamos saber aquele legado que foi deixado pelos nossos antepassados. Quantas pessoas trabalharam nesta igreja para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje. Então esse novo faraó, a história vai nos contar que ele queria apagar todo aquele povo de Israel. Eles não conheceram o que José fez. José enriqueceu o Egito. Irmã Sandra, José, ele fez uma grande obra lá no Egito. Como assim, irmã Elda? José trouxe todo o dinheiro da terra para o Egito. José, ele comprou, todo
todo o gado que existia da terra para o Egito. José, ele comprou todas as terras porque as pessoas não tinham mais dinheiro, as pessoas não tinham mais gado. Aí as pessoas chegavam e diziam: olha, José, nós não temos dinheiro, nós não temos gado, mas nós temos terra. Aí José, ele começou a comprar as terras das pessoas, e todas aquelas terras, elas ficaram para quem? Para o faraó, para o rei do Egito. E assim, aquela nação do Egito, ela se fortaleceu pelas mãos de quem? Pelas mãos de José. Olha o trabalho que José, ele teve para poder enriquecer aquela nação. Mas aquele rei não sabia de nada, e ele queria apagar a história de José, aleluia. Nunca queira apagar a história de ninguém, porque você não sabe, né? Eu não sei o quanto aquela pessoa deixou de legado para a história. Então, a Bíblia diz que aquele povo, ele estava na mira de Faraó para ser destruído. Glória a Deus. Mas a Bíblia também nos diz que quanto mais Faraó, ele afligia aquele povo, mas aquele povo crescia e aquele povo multiplicava. Sabe por quê? É porque quando Deus está na minha e na tua vida, não tem demônio do inferno que possa contra esta igreja. Faraó começou agora a oprimir o povo de Deus. Faraó começou a apertar, colocar capataz para poder colocar trabalho pesado, trabalho escravo para o povo de Deus, porque a visão dele era: se esse povo ficar ocioso, esse povo vai querer estar em casa e vai multiplicar a família, e isso não é bom, porque o inimigo das nossas almas, ele não se agrada em ver o meu e o teu triunfo, aleluia. Então ele começou a se preocupar, porque o povo de Deus era forte. Oh, queridos, nessa tarde eu vim dizer para você que você é forte, que você é forte e que você é forte na presença de Deus. Não queira ouvir palavras contrárias contra a palavra do Senhor. E o texto vai nos contar, igreja, que este novo rei, ele muito poderoso, muito preocupado, ele começa a dizer: olha, nós vamos fazer alguma coisa, porque se esse povo crescer, eles vão se levantar contra o Egito. Eles vão se unir e vão querer lutar contra nós. O inimigo da tua e da minha alma, ele fica preocupado, porque você está de pé fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Mas nessa tarde eu vim profetizar para mim e para a tua vida. Sabe o quê? Que você vai permanecer de pé. Aleluia. Fazendo essa obra crescer, porque você foi chamado pelo Senhor. E a história nos conta, igreja, que os egípcios colocaram cargas para afligir. Aleluia. Muitas vezes o trabalho nos aflige. O trabalho secular muitas vezes se torna pesado, sim ou não? Às vezes a gente vai trabalhar e fica cansado, fica fadigado, e muitas vezes não tem ânimo para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Mas o povo de Deus é um povo forte, é um povo guerreiro, que mesmo com a fadiga ele vai fazer a obra do Senhor. Enquanto mais amargava, irmã Jeane, o povo fazia a obra de Deus e o povo de Deus se multiplicava. Aí ele tem uma brilhante ideia na mente dele, de Faraó. Qual era a ideia? Vamos chamar as parteiras. Aleluia. Nós precisamos fazer alguma coisa para parar esse povo, para parar essa igreja, aleluia. E ali ele chama, no versículo 15, a história nos diz que o faraó, ele convoca aquelas parteiras e diz: olha, quando vocês forem para a casa das hebreias, que elas estiverem para dar à luz, vocês vão
fazer alguma coisa para quê? Para matar os meninos. Só os meninos. Aleluia. Porque, oh queridos, existia uma promessa. Porque tudo na minha e na tua vida, ela gira em torno de uma promessa, aleluia. E na vida do povo de Deus existia uma promessa, que da semente da mulher se levantaria um varão que iria esmagar a cabeça da serpente. E era o maior desejo de uma mulher hebreia, era ter um filho homem, um filho varão, porque ele iria perpetuar a descendência e para eles era um privilégio. Então o inimigo, ele sabia disso e ele chama aquelas duas parteiras. Uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Aquelas duas mulheres, vamos dizer assim, eram as responsáveis pelos partos, né, de toda a nação. Era como se fosse as parteiras chefes que estavam no comando da nação e do nascimento das crianças. Agora olhe a grande responsabilidade daquelas duas mulheres. Duas mulheres que, aleluia, estavam diante desse cenário para que pudesse obedecer às ordens de Faraó. Mas a Bíblia nos diz, igreja, que é diferente. O plano do adversário era de morte, mas o plano de Deus era de vida. E nessa tarde eu vim te dizer que o plano de Deus na minha e na tua vida é de vida, não é de morte. Aquele plano foi frustrado, porque aquelas mulheres, a Bíblia nos diz que ao invés de elas chegarem na casa das hebreias e matar as crianças, Deus já havia trabalhado no coração dessas mulheres. Sabe por quê? Porque é o nosso Deus que trabalha. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E a história diz que ao invés delas matarem as crianças, elas deixavam viver. Imagino eu que aquele rei Faraó, ele deu um prazo determinado, irmã Jeane. Daqui a um ano nós iremos fazer um censo para que a gente possa verificar quantos hebreus nasceram e quantos morreram. Oh, aleluia. Eu penso comigo que ele determinou para elas, olha, nós vamos determinar um prazo. O ano que vem nós iremos pedir o relatório. E o que nós queremos é que o povo diminua, que o povo de Israel, ele diminua. Mas para a surpresa de Faraó, quando puxou o relatório, a surpresa foi grande. Por quê? Porque ao invés de diminuir, o povo começou a se multiplicar ainda mais. Oh glória, é Deus trabalhando na minha e na tua vida. Oh queridos, a Bíblia nos diz que Deus se agradou daquelas mulheres, porque o Senhor se agrada daquele que faz a sua vontade. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, não se preocupe não, porque o trabalhar de Deus na tua vida, ele é real, aleluia. Aquelas mulheres, elas se comprometeram em fazer a vontade de Deus. Ô Jeane, o nosso compromisso, ele deve ser fazer a vontade de Deus. E a história diz que grande foi a surpresa. O povo se multiplicou e sabe o que aconteceu? Aquelas mulheres, elas foram abençoadas de tal maneira que a Bíblia vai falar que elas não tinham família. Imagina eu que aquelas mulheres tinham um sonho. E qual era o sonho delas? Oh, irmão, casar, ter filhos, constituir uma família. É a coisa que a mulher mais almeja. É casar, ter filhos e constituir uma família. Quem não tem esse desejo? Mas aquelas parteiras, eu creio que eram solteironas. Eram mulheres que queriam casar. Mas a Bíblia diz que elas
não tinha encontrado ainda a sua cara metade, né? O seu Isaac, oh glória. Mas depois daquela ação daquelas mulheres, a Bíblia diz que apareceu o varão, apareceu a cara metade daquelas mulheres. Aquelas duas mulheres, de repente, elas foram constituindo família. Ei, se prepare que neste ano Deus vai te abençoar. Faça somente a vontade de Deus. Quem estiver nessa tarde vai desencalhar em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Se você precisa do Isaac, você precisa, aleluia, nessa tarde eu vim profetizar, nessa tarde também para você que está do outro lado. Esse ano você desencalha em nome de Jesus. A história diz que aquelas mulheres foram grandemente abençoadas por Deus. Aleluia. Coisa linda é fazer a vontade de Deus. Porque não depende, aleluia, do homem. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. A história diz que Faraó não descansou. Aí ele tem outra ideia. Qual é? Todo menino que nascer, agora não é as parteiras, não são as parteiras. Agora todo o povo do Egito que vê o nascimento de um menino, ele está autorizado a jogar no rio. A ordem era de morte. Todo aquele que nascesse varão, ele deveria ser jogado no rio Nilo. E agora, oh glória, existia um decreto de morte, mas nessa tarde o decreto do céu para mim e para a tua vida não é de morte. Aleluia. O Deus que você serve é Deus de vivos. Aleluia. E é nesse contexto, igreja, que eu precisei fazer para chegar até aqui. Imagine que havia um decreto, irmã Quitéria. Existia um decreto para todas as crianças. Esse decreto afetava toda a família dos hebreus, aleluia, para que pudesse morrer. Oh, queridos, mas é nesse tempo difícil, que um varão da casa de Levi, ele casou com uma filha de Levi. Oh, queridos, era um tempo tão difícil, e esse casal aqui, ele resolveu diante de Deus casar. Oh, aleluia. Porque muitas vezes alguém diz, olha, eu não sei como você vai querer casar. É tudo tão difícil. É água, é luz, é telefone, é tanta coisa. É a violência. Como é que vai ser quando você casar? Não se preocupe quando você casar, porque Deus está cuidando de tudo. Aquele casal entendeu que era a vontade de Deus. O tempo de casar, a gente namora, né? Aí vai noiva, aí de repente diz logo, meu Deus, está no tempo de casar. Oh, aleluia. Se preocupa não. Pode casar, viu? Pode casar, porque Deus vai se responsabilizar pela tua família. Porque o Deus que você serve é o Deus que ama a família. Pode casar, meu querido. Oh, glória. Deus vai mandar o necessário para você e para a sua família, para que o nome dele seja glorificado. E assim foi. Esse casal mesmo, em tempos difíceis, resolve selar o seu matrimônio em Deus. Aleluia. Era dois, aleluia, homem e mulher comprometido da linhagem de Levi, da linhagem sacerdotal. Estava tudo certinho, estava tudo combinando para que tudo fosse legalizado pela lei de Deus e pela lei dos homens. Então não tinha o que temer, aleluia. Mas existia uma preocupação. E qual era? E quando tiver filho? Aleluia.
Porque existe um decreto de morte. Quem sabe aquele casal dizia, talvez a gente demore um pouquinho para ter, né, filhos. Aleluia, mas a história nos diz que imediatamente depois que eles casaram, Deus, Ele já presenteou com um filho, né? A história vai nos contar aí, igreja do Senhor, que aquela mulher, ela concebeu, ela teve um filho, aleluia, mas diante daquele decreto do rei Faraó, aquela mulher, ela colocou no seu coração de que ela não iria entregar o seu filho para ser tragado no rio Nilo. Oh, aleluia. Ela decidiu no seu coração que a promessa de Deus estava de pé na sua casa. Ela colocou no seu coração que aquilo que Deus havia lhe dado, o diabo não poderia tomar. Ei, nessa tarde eu vim profetizar para a tua casa que a promessa de Deus, ela permanece de pé. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai se responsabilizar. Oh, queridos, agora imagina como estava o coração daquela família. A preocupação, porque nós, como mães, pais, nós temos uma preocupação com os nossos filhos, com o mundo que está aí, mas aquela mulher, ela decidiu, eu não vou entregar aquilo que Deus me deu para a morte. Aleluia. Oh, queridos, nessa tarde Deus está falando tão forte aos nossos corações. Aquela mulher propôs, e ela tentou de todas as formas. Ela escondeu aquela criança durante 3 meses. Ninguém ficou sabendo que naquela casa tinha um bebê. Ninguém ficou sabendo que naquela residência tinha uma criança. Glória a Deus. E muitas vezes eu começo a imaginar o que aquela mãe precisou fazer para guardar o seu filho. O que aquela mãe precisou fazer para que pudesse, aleluia, estar ali, ó, guardando aquela criança. Eu creio que ela orava, eu creio que ela buscava de tal forma todas as possibilidades para guardar o filho. E quantas vezes eu e você também, assim como essa mulher, queremos fazer o que a gente pode para guardar os nossos na presença de Deus. Continua fazendo, continua orando, continua intercedendo, porque a tua oração, ela vai ter resposta de Deus nessa tarde. Oh, aleluia! É lindo o trabalhar de Deus. 3 meses ela conseguiu esconder aquela criança. Quem sabe o choro do menino começava a aumentar. E ela dizia, meu Deus, e agora? Aí o prazo foi se afunilando mais ainda. E ela dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tem coisas que eu consigo fazer, mas chega em determinado ponto da minha e da tua história que não tem mais o que fazer. Todas as possibilidades, elas já foram feitas. Agora só Deus é que pode fazer. Eu não sei se nessa tarde você está assim como esta mulher. Você já lutou de todas as formas. Agora só o Senhor. E nesta tarde eu vim te dizer, deixa com Deus. Deixa com Deus que Ele se responsabiliza pela tua família e pela tua casa. Deixa com Deus. Sobre a nefaça. Deixa com Deus, porque Ele vai fazer o melhor para a tua vida. Sobre a nefória. Ele tem o melhor para a tua história. Ele tem mais. O que Deus tem, o plano
dele é maior, é melhor do que aquilo que você está pensando. Aquela mulher, ela agora chega diante de Deus, imagino eu, que ela dizia: Deus, agora é com o Senhor. Agora não tenho mais o que fazer. Agora não tenho mais possibilidade. E tem hora que nós precisamos dizer a Deus: Senhor, agora é contigo, Deus. Agora não posso mais. Agora eu entrego tudo a ti. E o apóstolo dizia: entrega toda a vossa ansiedade diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Tem cuidado de você. Oh, queridos, quem sabe aquela mulher ali diante da sua casa. Lá no capítulo 6 a gente vai entender que o nome dela era Joquebede e o seu esposo Arão, e já tinha 2 filhos, né? Arão e Miriam. Era o último filho, que era Moisés. Que lá na frente a rainha, a princesa, vai colocar o seu nome. Mas a história nos diz, igreja, eu não quero me alongar muito, porque a hora ela passa rapidamente. Mas o que eu quero dizer para a igreja é que tudo na minha e na tua história, ela está no controle de Deus. Aleluia. Você crê que nessa tarde tudo está no controle de Deus? A tua família não vai perecer, a tua casa não vai perecer, os teus não vão perecer. Sabe por quê? Porque quem comanda a minha e a tua vida é Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui para falar essa palavra. Naquele momento, creio eu que veio uma ideia, veio uma estratégia, porque crente que ora tem estratégia, irmã Sandra. Crente que anda com Deus tem estratégia do céu, é a sabedoria do alto. Ele não faz qualquer coisa, ele não age de qualquer maneira, ele não faz aquilo que dá na telha, não, ele só faz aquilo que Deus determina para ele fazer. Naquele momento, irmã Jeane, veio a estratégia do céu. Oh, glória! Eu vou preparar um cestinho, uma arca. Para quê? Eu não vou jogar o meu filho no Nilo. Não. Jogar no Nilo eu não jogo. Eu vou preparar um cestinho. Oh, glória! Está entendendo aí o mistério? Vai entendendo aí o mistério de Deus, na minha e na tua vida. No rio eu não jogo assim não, meu filho. Eu vou primeiro preparar a arca. Oh, glória! Lembra da arca que Noé fez para colocar toda a sua família? E ali Deus salvou a família de Noé por causa da arca. E aí, aquela mulher, ela tem essa ideia de fazer aquela arca, aquele cestinho. Ela calafetou, eu creio que ela colocou, e a história diz que ela impermeabiliza ele, sabe com quê? Com um material que a água não penetrava no cesto. Oh, aleluia! A água não vai destruir os teus. A água pode até vir, mas não vai destruir. Tu crê nessa tarde? Oh, aleluia! Aí ela disse: eu vou colocar piche, betume, porque nessa arca, a água não vai entrar. Quando vier a correnteza, o meu menino vai estar ali, ele está protegido. Eu sei que eu não posso estar com ele, mas eu sei que tem um lá em cima que não vai desamparar o meu filho, e o demônio não vai tragar a vida dele. Oh, irmão, que coisa tremenda. Eu sinto tão forte a presença. Aquela mulher colocou o filho lá, mas ela disse: eu vou colocar ele aqui na beira do Nilo. Eu não vou colocar ele lá no meio, não. Aqui na beira do Nilo, porque qualquer coisa, oh, aleluia, vai ter providência de Deus. Oh, queridos, ela colocou o menino lá, mas eu creio que ela foi orar. Eu creio que ela foi se ajoelhar
para pedir a proteção, para pedir do alto socorro. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais possibilidade. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele, para o nome dele ser glorificado. E ali nós sabemos que, Miriam, a irmãzinha, ficou lá olhando. Deus sempre levanta alguém para estar ali, analisando tudo. E Miriam foi o vaso que Deus se utilizou naquele momento. Um adolescente, mas ela ficou de olho no irmão. Oh, aleluia. Deus sempre trabalha, né, igreja? Ali estava Miriam. Oh, irmã, enquanto ela coloca o menino lá, a história diz que na mesma hora, Deus fez a princesa do Egito se banhar no Nilo. Oh, aleluia. Olha, está tudo se encaixando para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo se encaixa. Aí aquelas mulheres servas da princesa estão ali, sabe aonde? Perto do cestinho. O calor, o banho, Miriam lá, olha, menino, o plano de Deus é que prevalece na minha e na tua vida. Oh, aleluia. Tu pensa que é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. Tu pensa que era para morrer, aleluia, mas não é para morrer, é para Deus fazer o milagre acontecer. Oh, aleluia. O plano do inimigo não estava, aleluia, prevalecendo ali não. Aquelas mulheres ali, de repente chega o choro daquela criança. Oh, queridos, quando aquele menino começa a chorar, eu creio que o coração de Miriam começou a bater. Tum, tum, tum. Por quê? Oh, queridos, quem sabe ela pensou, vai pegar o menino e vai jogar para a morte. A princesa está ali, as servas vão pegar o menino e vão destruir no Nilo. Aleluia. Não. Não era do jeito de Miriam, era do jeito de Deus. Naquele momento, a princesa chega, se aproxima, ela vê o choro do menino, ela vê o choro da criança, e ao invés de ter um coração duro, um coração de Faraó, um coração maldoso, a Bíblia diz que Deus trabalhou até no coração daquele que não serve a Ele. Tu crê nessa tarde que Deus vai trabalhar até no coração daquele que não serve a Ele? Para ti, aleluia, para ti, aleluia, ajudar. É para te ajudar. Deus trabalha até no coração do ímpio. Aleluia. Deus trabalhou no coração daquela mulher, daquela princesa, né, do Egito. E ao invés de querer matar aquela criança, a história diz que, olha, ela olha para aquele menino e ela tem compaixão daquela criança. Oh, aleluia. Coração amolecido. Oh, aleluia. Deus ainda amolece o coração, né? Daqueles que são duros, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nessa tarde não é diferente. Deus estava ali, traçando a história. Ele estava conduzindo o cenário, porque muitas vezes nós estamos olhando a história do lado contrário, mas o lado de Deus, Ele sabe que tudo vai se encaixar. Nessa tarde eu vim profetizar na tua vida, tudo vai se encaixar na tua história. Diz aí para o teu irmão, tudo vai se encaixar. Ô glória! Dá um glória para Jesus e diz assim, tudo vai se encaixar na tua história. Tudo estava se encaixando para o plano de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é aquele que preserva a minha e a tua vida. É Ele que preserva, meus queridos. Naquele momento o coração daquela mulher amoleceu. E ela olha, e ela começa a observar. E sabe quem entra em ação? Miriam. Miriam entra em ação. Aleluia. Miriam é o instrumento, é o vaso que está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para Deus usar. E nessa tarde, eu e você precisamos ser
momento certo, na hora certa, para Deus se utilizar, para que o nome dele seja exaltado. Miriam é essa mulher, na hora certa, no momento certo. Está pronto? Oh, queridos, naquele momento a Miriam, ela não se intimida. Oh, aleluia. Porque o normal seria ela temer. O normal seria a Miriam ficar com medo, com síndrome do pânico. Agora o meu irmão vai morrer. Mas Miriam, ela tinha a graça de Deus e ela disse, eu agora vou entrar em ação. E o nome do Senhor, através da fé, vai ser glorificado. Entre em ação nessa tarde. Miriam estava agora entrando em ação. E ela dizia, olha, quer que eu vá buscar uma ama de leite? Oi, irmão, que ideia. Oh, glória. Vê assim, ó. Sabedoria do alto, né? Deus trabalhando. A senhora quer, eu creio que a gentileza, porque o povo de Deus é educado, né? O povo de Deus é um povo lindo e educado. Aí ela chega de mansinho. Aí ela diz, você quer que eu vá buscar das hebreias uma ama de leite? Oh, glória. Oh, irmãos. Aquela mulher, era tudo o que ela queria. Oh, aleluia. A história diz, né? A história extra-bíblica diz que aquela mulher não tinha filhos, né? Ela era estéril, mas ela desejava ter um filho. E agora chegaria a grande oportunidade daquela mulher. E Deus, Ele trabalha, queridos. A Bíblia diz que Ele trabalha por aquele que nele espera. Ele trabalha de uma maneira que você não entende. Ele trabalha de tal forma que muitas vezes a gente se interroga, a gente quer se preocupar, a gente quer arrancar os cabelos, a gente quer, né, jogar tudo para o alto, a gente quer sair da posição, mas o Senhor nessa tarde, Ele te diz que tudo está no controle dEle, não saia da posição, fique fazendo a obra de Deus, que Ele vai fazer o melhor acontecer na tua história. E ali Miriam, ela estava diante de uma grande dificuldade. Quem sabe ela esperava ou não, mas a resposta foi favorável. E nessa tarde vai ter resposta favorável para alguém. Eu estou falando que vai ter resposta favorável para aquela situação. Levante a tua mão e dá um brado de glória, porque a situação, ela vai ser revertida pela presença de Deus na tua vida. Oh, aleluia, já estou caminhando para terminar essa palavra. Mas nessa tarde eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Nessa tarde eu quero ser instrumento de Deus como Miriam para a tua vida. Nessa tarde eu vim profetizar pela palavra que nada está perdido, que a sua situação contrária, que aquilo que parecia que não iria dar certo, vai dar certo. Aquilo que parecia que era o fim, não é o fim, é apenas o começo de Deus na tua casa. O teu filho está sob a proteção do céu. Levanta a mão e adora, porque Deus, Ele está conduzindo a tua história. Oh, queridas, agora Miriam recebe uma resposta. Vai procurar essa mulher. Oh, aleluia. Imagina Miriam chegando em casa. Imagina Miriam chegando em casa com essa notícia para a mãe dela. Era uma notícia nova, é uma notícia grande, era uma notícia maravilhosa. Se prepara, porque vai ter notícia boa da parte de Deus chegando para a tua vida durante esses dias. Tu crê? Você que está aí do outro lado na live, recebe essa palavra da parte de Deus. Aleluia, aquela mulher chegando em casa, aquela menina, e dizendo, mãe, para de orar. Eu penso assim, levanta desse joelho, mãe. Levanta desse joelho, porque eu tenho uma notícia para a senhora. Qual é, minha filha? Olha, a senhora agora recebeu uma missão. E qual é? A senhora vai ser chamada para ser aquela que vai amamentar e cuidar
do próprio filho. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu creio que Joquebede parou assim. Tem hora que a gente nem acredita, né? Nos mistérios de Deus. Mas vai ser assim na tua vida e na minha. Tem hora que a gente nem acredita com o que Deus está fazendo. Aí aquela mulher, eu acredito eu, porque estou conjecturando, né? Porque pregador gosta disso, né, Jeane? Érica. Eu estou conjecturando essa palavra. Aquela mulher pensando que era morte. Aí Deus reverte o quadro da história. Aí Deus chega, aleluia, e diz para ela: olha, vai lá, porque a princesa quer falar com você. A senhora vai ser agora a ama de leite do próprio filho, do menino, do meu irmãozinho. Oh, glória. Eu creio que ela saiu correndo, né? Correndo. Aleluia, acho que, para não falar mistério, né? Porque não tinha ainda. Oh, glória. Mas ela saiu pulando, dizendo: Deus é fiel. Só no coração, né? Só no coração, glorificando, exaltando o nome de Deus, aleluia. E ela chega ali, eu creio, tremendo de toda a cor diante daquela princesa. E ela diz: oh, minha filha, você pode amamentar essa criança? Sabe mais? Eu vou dar o teu salário. Eita, Jesus. Tu crê que nessa tarde Deus vai criar uma situação para aumentar a renda da tua família e o nome dele vai ser glorificado? Tu vai trabalhar em casa e o nome de Deus vai ser glorificado. Queridos, Deus criou aquela situação para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Joquebede ia trabalhar em casa. Ela não ia precisar sair a amamentar o seu filhinho. O nome do Senhor ia ser glorificado. Oh, aleluia. O nome de Deus ia ser glorificado através da vida dela. Vai. Você vai amamentar a criança. Eu vou te dar todo mês o teu salário. Porque, ô irmão, a gente que é mulher, né? Tem esse negócio, sempre gosta de um dinheirinho. Ou muito. Um dinheirão, né, Jeane? A gente não quer ficar sem o dinheiro. Ô, glória. Para quê? Para gastar. Comprar roupa, sapato. Ô, glória. Contribuir na obra de Deus. A gente fica, irmão. Ô, irmão, um crente sem dinheiro é um negócio sério, né? Fica meio assim. Mas Deus estava preparando. Deus está preparando tudo para você nessa tarde. Fica de pé, igreja do Senhor. Porque nessa tarde eu vim profetizar que o cuidado de Deus, ele é real na minha e na tua vida. Aleluia, eu quero orar por você. Nessa tarde vai ter provisão de Deus. Provisão do alto. Deus vai criar uma situação que você não vai entender, mas que no final ele vai ser glorificado na minha e na tua história. Então, se você acredita nessa palavra, que vai ter provisão de Deus, Deus estava preservando o menino Moisés. Por quê? Porque ele seria aquele que ia ser o libertador da nação, aleluia, de Israel, para um grande propósito. Nessa tarde eu vim te dizer, vai ter provisão de Deus, porque o Senhor tem propósito na tua casa. Você precisa da provisão de Deus, eu vou orar por você. Você precisa da providência do alto. Você está precisando de um milagre da parte do céu. O tempo está acabando, mas eu vou, aleluia, ministrar uma palavra para o teu coração nessa tarde. O Senhor está dispensando algo, aleluia, para a tua família. Ele vai preservar por causa do propósito. Olha isso. Eu quero Eu quero orar por você. Vem à frente, porque tem alguém precisando dessa palavra. Deus vai preservar por causa de um propósito na tua família. Tem propósito de Deus na tua casa, e eu vou orar por você por causa desta palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia, e eu vim profetizar pela palavra de Deus, que nessa tarde o Senhor está ministrando. Nessa tarde tem uma brisa suave tão grande da parte de Deus. Tem um cuidado de Deus. Lembra
naquele dia que você pensou que seria morte dentro do teu lar, mas o Senhor, Ele reverteu o quadro da história para te dar vida e para te dar vitória, porque Ele ama. Aquele dia teve um grande livramento. Teve um grande livramento da parte de Deus. Sabe por quê? Por causa do propósito. É por causa do propósito, irmã Érica. É por causa do propósito, irmã Marinalva. É por causa da promessa. Tem promessa sendo renovada. Sente aí dentro da tua casa a presença de Deus. Eu ministro cura, eu ministro pela palavra, é providência do alto neste lugar, é providência do céu, vai ter providência, vai ter cura, vai ter paz, Deus vai preservar filho, Deus vai preservar filha, sabe por quê? Porque a promessa, ela permanece de pé, ele não vai morrer, ela não vai morrer, ele vai viver, por quê? Porque vai ter providência dentro do teu lar. Eu sinto graça de Deus aqui neste lugar. Sente Deus aí dentro do teu lar. Sente Deus aí dentro da tua casa. Ei, meu filho, a presença de Deus, ela é real. Sente a graça. Sente Deus agindo. Ele é Deus de longe, mas Ele também é o Deus de perto. Ele é Deus de longe, mas Ele também é o Deus de perto. E Ele age nessa tarde. Você pode sentir a glória dEle aí. Você pode sentir a presença. Você pode sentir. Deus, Ele está visitando aquele que está longe nessa tarde. Aquele rebelde vai ser visitado pelo céu. Ele não vai morrer no rio. As águas não vão submergir. Sabe por quê? Porque quem está dentro do teu barco é Jesus. Jesus vai dar somente uma ordem: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Por quê? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus na sua vida. Tem uma presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus. Sente a presença de Deus aí dentro do teu lar.